a 90 por hora, o carro está a 1.500 giros. Está quase em marcha lenta, ele viaja. Quem é nascido nos anos 70 e nos anos 80 com certeza passou parte da juventude sonhando em ter algum carro europeu na garagem, principalmente depois dos anos 90, quando as importações abriram para o Brasil e o Brasil começou a receber maravilhas como essa BMW 528, que hoje está na nossa companhia porque eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês muitas coisas e equipamentos que tem nesse carro, que provavelmente não tem muito carro zero vendido aqui no Brasil, e quero matar a curiosidade de vocês sobre como é ter um carro desse, como é usar um carro desse em 2022, um carro do ano 1997. Eu sei que tem muita gente que tem muita curiosidade para saber parte de custo, se vale a pena, se não vale, até porque no mercado de hoje esses carros são um baita negócio quando a gente compara com o valor dos preços dos carros nacionais. Então, aperta os cintos porque hoje o nosso vídeo vai ser na companhia dessa maravilhosa BMW 528. E para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer, meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas e um apaixonado também por esses carros. Para quem não sabe, eu sou o feliz proprietário de uma S55 AMG ano 2002 com quase 400 mil quilômetros rodados, um carro que eu ainda tenho lá nos Estados Unidos e que ainda vai aparecer aqui no canal para contar umas histórias pra gente. E agora eu estou tendo a oportunidade de mostrar para vocês um carro desse, mais ou menos da mesma época que a minha Mercedes, aqui no Brasil. Esse carro foi adquirido por um amigo meu que mora em Florianópolis e ele falou: TK, esse carro está em São Paulo, me ajuda aí a receber, a ficar uns dias com o carro até o transporte do carro para Florianópolis. E olha a minha cara de quem achou ruim essa história, pelo contrário. Estou tendo uma baita oportunidade de andar e curtir esse carro que tem um tom de azul maravilhoso. Ele que está assim com uma personalização, ele tem essas rodas aro 18, ele está com uma suspensão da Bilstein um pouquinho mais baixo, o carro que deu um visual super bonito, tem essas rodas, elas parecem ser o que em inglês é chamado de staggered, né? Que é tala diferente na frente e atrás, assim como tem na Mercedes. É um negócio que a gente via muito nos carros e que hoje em dia está cada vez mais difícil da gente ver, mas que dão um visual super bonito. Em termos de proporção, tem uma coisa interessante, né? Porque esse carro ele tem 4,80 m, ou seja, é um carro grande, é uma série 5, só que hoje já é uma medida muito próxima de um BMW série 3, só que eu vou mostrar depois para vocês como o aproveitamento de espaço lá dentro é bem diferente dos carros mais antigos para os carros atuais. Essa época da BMW, essa daqui que é a geração chamada E39, que teve o M5, aquele com V8 aspirado de 400 cavalos, maravilhoso. Essa daqui, se não me engano, era a versão mais de entrada, vamos dizer, que vinha para o Brasil, com motor 6 cilindros, o mesmo motor da BMW Série 3, aquele motor 2.8 com 193 cavalos, um motor gostoso, só que obviamente que para um carro de 1.600 kg acaba tendo um comportamento meio manso. Vou mostrar isso a hora que a gente andar. Quero comentar umas coisas sobre o funcionamento do carro, umas coisas que eu vejo muita diferença para os carros atuais, para os carros mais antigos, mas ó, aqui para abrir o capô, acho que era só uma vez ainda, nessa época a BMW, até um pouquinho soltinho, ó. Deve ser coisa que dá barulho. Tem um botão aqui e é engraçado que a BMW usa até hoje, né? Uns botões muito parecidos com esse daqui para o destravamento do porta-malas. E aqui para abrir o capô da BMW, ó, ela tem essa linguetinha que destrava, então com uma mão eu destravo e com a outra eu levanto o capô. E aqui embaixo tem os 6 cilindros em linha, acho que um dos motores mais icônicos de toda a indústria, esse daqui o 2.8, né? Mas a gente tem as variações menores desse motor. E uma coisa assim, quando bate o olho, eu lembro que me chamava a atenção quando era moleque, essa coisa do motor ter esse fechamento assim, que dava um ar super bonito, né? Elegante assim pro motor. Aqui tem a bomba do ABS, olha como as bombas eram bem maiores do que ultimamente. Ultimamente eu tenho a sensação que elas são menores do que essa, mas já era um carro que vinha com ABS e em 1997 com controle de tração. E aí outra coisa que chama a atenção é como o cofre é vazio, né? Hoje em dia a gente tem muito mais componentes aqui embaixo do capô, então sobra bastante espaço nesses 6 cilindros e nos motores atuais a gente vê que eles são muito mais apertadinhos. Aqui tem um sistema que parece ser o sistema do piloto automático,
Ele tem um motorzinho até com um cabo, ó. Provavelmente deve puxar a borboleta, vamos ver por onde. A borboleta mecânica, estão vendo? Enfim, não vou saber dizer para vocês exatamente como funciona o sistema do Cruise Control, mas eu estou olhando, será que a borboleta já era eletrônica? Não. Eu estou aqui quebrando a cabeça, porque o cabo ele vem para cá, ó. Estão vendo que aqui tem um motor, ele parece ser uma atuação mecânica, mas provavelmente no pedal já não tinha mais cabo. Interessante. Se for isso, se alguém souber, deixe aí nos comentários para eu saber. Tenho curiosidade. Uma coisa que acontece com esses carros, tem muita coisa que começa a ressecar e começa a trincar esses plásticos, assim, com muita temperatura e com o tempo. Mas é legal de ver o estado de conservação desse carro, né? Com tantos anos aí de idade, 25 anos de idade, o carro ainda super bem preservado, num estado muito bonito, e as Station Wagons chamam muito a atenção, né? Aqui, ó, um pouco coisa de carro antigo, que ele já está soltando, isso daqui também por conta de temperatura, ó a espuma como vai esfarelando com o tempo, estão vendo que aqui está solto, ó. É o tipo de coisa, e uma das melhores e maiores recomendações que eu posso dar para vocês com esse tipo de carro é não deixa acumular a quantidade de coisa, vai fazendo, vai comprando peça, vai indo atrás, vai procurando, vai importando coisa, porque quando começa a acumular, é que é aí que você começa a gerar mais problema, mais problema, mais problema. Outra coisa interessante é que a bateria desse carro já não era posicionada no cofre do motor. Olha que coisa bacana. Aqui em cima deve ser caixa de ventilação, do sistema de ventilação. Esse carro que tem ar-condicionado dual zone, vou mostrar lá dentro como é que funciona. Tradicional grade BMW. Aqui está soltando um pouquinho, ó, tá vendo? Tá até meio desencaixadinho. As coisas tem que tomar bastante cuidado nesses carros. Mas tá aí. É linda, né? Quando a gente olha essa linha da BMW, esse misto de clássico esportivo que eles têm carregando aí, preservando toda a essência da marca, né? Muito legal. E aí, quando a gente vem aqui para a parte de trás, eu não sei vocês, mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o seguinte: fala ou não fala? Fala pra mim uma coisa, Station Wagon não é muito mais legal que SUV? Quando você olha a linha do carro não é muito mais bonito, o fato do porta-malas ser baixo não é muito mais funcional, né? Eu particularmente adoro, não tem nem o que falar. Assim como a gente encontra em alguns poucos modelos importados, ela tem aqui atrás o sistema de abertura do vidro, e aí são coisas da época, né, que a mola já não tá parando direitinho, tem que ficar meio de olho aqui para ver se não vai descer, mas olha aqui que interessante. Para que isso? Tudo isso para acessar de uma maneira mais fácil o compartimento de carga. Isso acaba sendo bem prático no dia a dia, esse acesso pelo vidro. Eu acho que é uma coisa que a gente está parando de ver, principalmente por conta das tampas elétricas, né, que facilitam muito a abertura. E eu imagino que isso daqui, tampa e vidro separado, sejam pontos aí de ruído. Aqui ele está com essa moldura soltando, estão vendo? Ela está soltando. São esses detalhes que tem que ir tomando cuidado nesses carros mais antigos. Uma outra coisa interessante, deixa eu até... ela tem sucção na tampa, tá vendo? Ó, eu vou bater a tampa, repara que ela encosta e aí ela puxa, ó. Uma maravilha, né? São uns detalhes super interessantes. Uma tampa do porta-malas pesada, e aí entra uma coisa interessante porque não tem braço de amortecedor. Olha que bacana que era o sistema desse carro, que você consegue ter todo o acesso para o compartimento, um amplo acesso, né, para o compartimento de carga, só que sem o amortecedor, sem mangueirinha da água do vidro. Olha que legal. Aqui ele já tinha, até está soltando também um pouquinho, sistema de segurança para uma iluminação atrás e para uma iluminação embaixo também. Só que nessa época não tinha LED, né? Então ela é uma iluminação obviamente mais fraquinha por conta da lâmpada halógena. Outra coisa que chama a atenção, revestimento do porta-malas, tudo muito bonito, assim, muito bem acabado. E aqui ele tem um deck, que eles falam que é limitado em 75 kg, que você puxa isso daqui para fora. Olha que doido.
Dizem que é tipo para facilitar para você colocar bagagem no porta-malas, meio que você põe as coisas, principalmente as coisas que vão no fundo, ou para tirar a coisa e aí você empurra esse deck de volta. Olha que negócio diferente, né? Tá aqui. Pois eu nem sei como é que faz para levantar, pra gente ver o step, ele tem algum travamento aqui, ó. Mas enfim, pelo menos já deu para ver o grande espaço de porta-malas, muito maior do que muito SUV de hoje em dia. Tá aqui, a cobertura feita dessa maneira. Ó, a tampa já tinha aquele esquema de você puxar, tá vendo? Para descer ela é super leve. E aí quando a gente vem aqui para a parte de trás, começam algumas coisas interessantes. Primeira delas, apesar desse carro ter um entre-eixo de 2,80 m, olha o espaço que tem atrás, como é muito mais apertado do que os carros atuais. Então eu acho que nesse desenvolvimento assim dos carros atuais é impressionante ver essa parte de cabine como melhorou hoje em dia, como os carros têm um aproveitamento muito melhor, o espaço para a cabeça é melhor, é tudo melhor, né? Porque a gente olha, ó, tipo, dá para andar tranquilo, mas eu diria que esse carro é bem menor, por exemplo, por dentro do que um BMW Série 3 atual. Tô vendo a distância para o banco está regulado para mim aqui na frente. Mas ele tem um belo acabamento, né? Um couro muito bom, que hoje em dia eu acho que é raríssimo a gente encontrar um couro com essa textura. Tem um cheiro característico de BMW aqui dentro. Ó, os bancos, até fazer uma hidratação neles, eles vão ficar zeradinhos. Mas pensa, um carro com 25 anos, olha a qualidade do couro desse carro. Tem o descansa-braço aqui, ó, também com acabamentozinho em couro. Olha que interessante aqui atrás, as caixas de som que tem no teto. Algo que a gente vê hoje em dia e ó, já tinha nessa época. Iluminação de cortesia aqui que eu não sei o que é. Se é algum sensor para o sistema de alarme ou não sei dizer exatamente o que é. Tem saída de ventilação, algo que hoje em dia tem muito carro que não tem mais, né? Eu não sei se tinha um sistema de ar-condicionado, o que era aqui embaixo, mas ele tá até descascando aqui, ó. São esses detalhezinhos que às vezes vão ressecando nos carros e que hoje em dia, com certeza, essa parte de acabamento eu acho que é muito mais difícil de achar do que as peças mesmo de mecânica. Eu acho que essa parte de acabamento deve ser o maior desafio para quem tem um carro desse. E aqui na frente, ó, algumas coisas interessantes já quando a gente abre a porta, né? Tem os comandos de uma maneira simples, clara e com funcionamento muito bom. Ele tem o espelho e os comandos de vidro. Não tinha um toque ainda, ou tinha? Não, eu acho que não tinha. Depois a gente testa para ver. Banco com memória, tem aqui regulagem. Agora uma coisa que chamou a atenção, olha o revestimento que tem por dentro desse porta-objetos. Olha que coisa bem feita. Outro detalhe, 1997 esse carro já vinha com airbag lateral. Olha que legal essa parte de segurança, maçaneta cromada bem a cara das BMWs, né? Quando a gente olha até hoje em dia, ela tem mais ou menos essa carinha. E aí entra algumas coisas interessantes, porque a cabine desse carro, ela parece um pouco estreita. E aí a saída de ar, ela veio para cá, para a região da porta. Ela se comunica aqui por essa parte, estão vendo? Aqui tem um tweeter, provavelmente, um mid, provavelmente aqui, uma caixa de som. E é isso, vamos dar uma olhada aqui por dentro. Ah, outra coisa, ajuste elétrico do banco, tá aqui, isso também já tinha em muitos carros, né, de muitos anos atrás. Mas vocês vejam, o banco do motorista, olha o estado que ele tá com brilho porque ele tá sujo, mas se limpar isso daqui, ele já vai ficar praticamente zerado. Olha a qualidade que tem, de fato, o couro desse carro, muito legal mesmo, bonito mesmo de ver. Muito bem, a borda do BMW Série 5, primeiro deixa eu mostrar a chave, que ela tem o botão de travamento aqui com o logo da BMW, seguindo mais ou menos a lógica como é até hoje. Uma casinha para abrir e um para destravar o porta-malas do carro. Estão vendo? E a serigrafia já era pelo meio, aquele esquema um pouquinho diferente que tinha. Vou até pedir licença para vocês para dar partida no carro, porque tá um calor bem grande aqui. E aí quando liga o carro, a primeira coisa que chama muito a atenção é o baixo nível de vibração desse motor. É impressionante assim, como é suave, como a rotação é baixa, assim como é nobre mesmo. Sabe, quando você liga o carro, você vê que a mecânica dele, o funcionamento e a parte de isolamento é muito boa.
Ó, tirando a dúvida do botão, quando encosta ele abaixa o vidro e ele tem um toque nas 4 portas, ó. Mas estão vendo como a cabine de certa forma é estreita quando a gente olha? Isso para mim foi uma forma de aproveitar. E aí entram algumas coisas interessantes no carro. Primeiro que ele não tinha nessa época acendimento automático de farol. Eu acho que a minha Mercedes dos anos 2000 já tem, tá? Mas ela tem o botão de farol baixo, farol alto, regulagem da intensidade da iluminação do painel. Aqui no painel tem clássico de BMW esses mostradores, só que aqui embaixo já tem uma parte digital, que inclusive tem parte aí da serigrafia dele que já está queimada, mas é uma coisa que eu estava pesquisando e tem reparo, tá? E aí ele está acusando aqui que a suspensão atrás, que era pneumática, ela foi eliminada para entrar a suspensão Bilstein. E aí aqui, ó, no braço ela tem o botão, e aqui eu consigo ter um computador de bordo com uma série de informações de hora, de consumo, de autonomia, enfim, tem uma série de informações que não acabam mais. Aqui, ó, aqui odômetro parcial, esse carro tem 145 mil quilômetros, tá? E aqui já tá meio queimadinha a posição das marchas e depois as luzes de advertência. Aqui farol de neblina e lanterna de neblina. Tem aqui regulagem do facho do farol, olha que interessante. E aqui no meio entram algumas coisas interessantes, ó, também. Primeiro que esse é um botão do standby do Cruise Control, do piloto automático, que está aqui. Mas tudo isso é o sistema de som. E aqui eu acho que tem uma sacada interessante que a BMW fez na época, que é o quê? Esconder o visual de algo que ficaria muito datado, que é o toca-fitas. Eu não sei, não lembro se nessa época já estavam lançando o CD e nesse carro ainda não tinha, mas esse carro tem o toca-fitas cassete, né? Só que ele fica escondidinho, dá para esconder aqui. E aí a parte com memória, com display digital que ele tem aqui. Inclusive aqui na tela você tem as informações do rádio, mas você pode ter o do piloto automático, tá vendo? Dá para deixar informação aqui também, ó. Ar-condicionado digital, com 2 zonas de temperatura, então é interessante, com recirculação automática aqui. Então provavelmente ele tem um sensor que detecta os gases para abrir e fechar a circulação interna. Função automática, botão para desligar o controle de tração. Olha que legal, olha o charme da tomadinha 12 volts, ó. E isso daqui era acendedor de cigarro mesmo, na época acho que o celular estava começando, ainda não tinha a figura de carregar celular no carro. Porta-copo que não está funcionando direito, esse lado está até quebrado. Opa, resolveu funcionar aqui. Tá aqui, ó, tem um porta-copo aqui. E aqui no meio do console tem o cinzeiro. Tem até um botão bem grande assim da luz de emergência, né, do pisca-alerta e do travamento central das portas, ó. E aqui tem uma outra coisa que é um charme. Quem tinha Volkswagen na época provavelmente teve. Dá uma olhada. Olha aqui, belezinha que é o porta-fitas. Isso daqui é o Spotify da época, minha gente. Pra vocês terem ideia. Ele tá todo meio quebradinho. Tô vendo que as travas dele não tão legais. Não vou nem mexer muito, que são coisas que vão quebrando, ó. Você destrava um, destrava dois. Aqui o descansa-braço central, que é bem pequeno, acho que por conta do túnel elevado, ó. Coisa de carro antigo, começa a esfarelar o plástico, tá vendo? Fica tudo ressecado. E isso deve ser coisa difícil pra caramba de encontrar. Aqui é a transmissão automática, que tinha nesse carro de 5 velocidades com seletor manual, ó. Então eu coloco pra cá, eu consigo ter o mais e menos, consigo cambiar as 5 marchas. Tá aqui, isso ó, nos anos 90, hein? E outra coisa que eu acho super interessante tem nesse carro já, volante multifunção, né? Com os controles do piloto automático e os comandos para o sistema de áudio. Ah, tem um outro negócio. Aqui tem essa alavanquinha, ó o charme. Regulagem elétrica do volante. Olha que demais. 97. Outra coisa. Aqui eu ponho nessa posição o espelho, engato a ré, ó o retrovisor. Abaixando. Sistema chamado hoje em dia de tilt down. Fala ou não fala, se não é animal, ver essa quantidade de detalhe. Ah, aqui ó, você tem essa saída de ar, isso tem na Mercedes também. Você consegue regular para ele sair um ar mais quente, por exemplo, por aqui, que é o ar que vem em direção ao rosto. Então dá para regular só essa parte
da saída de ar. E dá para regular a intensidade dela no teu rosto, tá vendo? Olha que coisa mais interessante. Deixa eu subir um pouquinho a temperatura, 20 graus. Vamos fazer o seguinte, que eu acho que vocês estão curiosos pra caramba. Vamos sair para dar uma volta, que vocês vão ver como é que é esse carro em movimento e quero comentar comigo um pouco a minha percepção, se vale a pena ter um carro desse na garagem hoje em dia. Bora lá? Muito bem, meus amigos, bora dar rolê de 528. Primeira coisa, o motor, a vibração é muito baixa. Impressionante a suavidade. Vocês vão ver como um bom carro antigo. Uns barulhinhos de acabamento, né? Ainda mais esse carro baixo. Uma primeira coisa que chama a atenção quando coloca em movimento, algumas coisas na verdade chamam a atenção. Primeiro que essa porta é pequena. Para os padrões atuais, assim, você fica com o braço quase apoiado aqui na parte de trás, assim. Não que seja algo que me incomode, mas é mais uma diferença. O volante ele parece ser um pouco mais fino e um pouco maior do que a gente está acostumado hoje em dia no carro. E uma outra coisa que é interessante é que eu acho que pela forma como a cabine foi feita e a frente do carro, parece que é um carro pequeno. É interessante isso, que você começa a andar com o carro, não parece que é um carro grandão. Eu na Mercedes, lá na S, ela é mais bicuda, assim, você sente que de fato você está num carro grandão, mas aqui não. Eu quero pegar uns trechinhos de estrada com vocês. Porque uma coisa que acontece aí quando coloca o carro em movimento é que dá para ver, primeiro, que o curso do acelerador ele é grande, se comparado aos padrões que a gente está acostumado. Olha o barulhinho. Atualmente. E aí entra um outro ponto que é a calibração do câmbio. Hoje, qualquer carro que você carrega um pouquinho mais de força no pedal, ele já vai lá, o que faz? Reduz a marcha e entra aqui, ó. Essa velocidade ele reduz uma, ó. Eu tô com o pé lá embaixo sem usar o kickdown. Ele tá subindo para 3.000 rotações. Mas uma marcha extremamente longa, assim, tava em terceira, tá? Se eu ponho o pé no kickdown, que é aquela trava que tem no final que ele aciona, aí ele reduz. Ó. Só que ele reduz também não é que é aquela coisa que ele já sai, que nem esses carros de hoje, meu, giro lá em cima, ó. Baixei, eu tô com o pé lá embaixo. Dá uma olhada, ó. 3.500, 4.000, 4.500. É muito longa a relação de câmbio, ó. 5.000 eu tô a 100 por hora na estrada. Só que aí entra a coisa interessante que é, e por isso que hoje as transmissões com mais velocidade são tão interessantes, que aqui eu tô em quinta marcha, tô a 90 por hora, o carro tá a 1.500 giros, tá quase em marcha lenta, ele viaja a 100 por hora, ele tá a menos de 2.000 rotações. Então isso faz o quê? Economia de combustível, menor ruído e maior durabilidade do motor, visto que o motor está trabalhando com uma rotação menor. Então são coisas interessantes e soluções. Só que por outro lado, você tira toda a parte esportiva. Mesmo quando a gente joga a alavanca para essa posição do lado, que ele até já reduziu uma marcha aqui, que é o modo esporte. Quer ver? Eu vou baixar o pé. Agora ele entrou uma marcha, ó. Nessa velocidade ele entrou uma marcha 5.000, 6.000. E aí você vê que entra uma coisa interessante do carro, que é o seguinte: motor naturalmente aspirado, um motor de uma concepção um pouco mais antiga, ele fica bom mesmo acima das 5.000 rotações. Então é um carro de 193 cavalos, com pouco menos de 30 kg de torque e com 1.600 kg. Então assim, para usar, dá para usar tranquilo, ó. Você pega estrada, tirando os barulhos de acabamento, o carro é muito silencioso, gostoso de viajar, bem comportado. Então só que, ó, trechinho de subida, precisa chamar no kickdown aqui para o carro ganhar velocidade, ó. Beleza, tô aqui. Outra coisa que nota no carro, o freio. O freio, eu sinto que a atuação do servofreio dos carros mais modernos, ela é muito mais eficaz, vai. Esse daqui você sente, você vê que ele tem muito mais curso do que deveria. Hoje os carros, eles têm sistemas que eles medem, por exemplo, a reação com que você tira o pé do acelerador, e aí eles já preparam, por exemplo, o sistema de freio para ter uma reação mais rápida. Então tudo isso são coisas, obviamente, que contam para ter uma frenagem ainda mais eficiente. O banco dele eu achei um pouco curta, essa parte de baixo aqui do banco, ela me parece um pouco curta, assim, do que
do que eu tô acostumado, mas eu posso garantir para vocês assim, que é tipo uma direção super gostosa que tem o carro. Dá para sentir o luxo, dá para sentir coisas que são muito diferenciadas, principalmente em relação aos carros de hoje, em relação à construção, em relação a materiais. Eu gosto muito desse carro que não tem esse monte de distração tecnológica dentro. Então essa coisa de você entrar num carro, tudo ser um gadget, é muito legal. Mas eu ainda gosto muito de viver essa experiência mecânica, os ponteiros analógicos, o botão que você aperta e ele sobe facinho, abaixa facinho, você vê que não tem um módulo comandando. Outra diferença, a reação da buzina. Hoje em dia as buzinas têm, acho que uma unidade de conforto, se não me engano, que faz o comando dela, então muitas vezes você aperta a buzina e ela não aperta de uma vez. Aqui não, aqui você tem toda essa coisa mais direta e com menos eletrônica. E eu vou falar para vocês que para a época esse carro já tinha eletrônica pra caramba. Ele tá com essa suspensão diferente, que é uma suspensão super bacana, que deixa eu rodar em cidade um pouco pior, vamos dizer, né? Porque dá pra ver que o carro fica mais durinho, fica um pouco mais baixo, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas quando pega a estrada, pra mim é o ambiente pra estar com esse carro e pra curtir. É impressionante ver a maturidade que um carro desse tem até hoje, sabe? Aqui pegando a estrada de volta, ó, uma posição de guiar gostosa, confortável. Vou falar pra vocês, é um tipo de carro que dá pra ter, assim, pra usar. O que eu acho, assim, que é importante é quem comprar um carro desse. Tem muita gente que assusta, tem muita gente que chama de lasanha, tal. Por quê? Porque os valores desses carros, eles são muito atraentes. Um carro desse hoje em dia é um carro de 50, 60 mil reais. Por exemplo, hoje no Brasil seria um carro com certeza mais de $500 mil hoje que custaria um carro desse aqui. E é um baita clássico, né? Não tem o que falar, mas o que eu acho, vocês têm que ter consciência é o seguinte, que isso daqui é um carro de $500 mil, entendeu? Então quando forem comprar peças, quando forem atrás das coisas, provavelmente tem coisa que é muito barata, mas vai ter coisa que vai ser muito cara. E é um tipo de carro que merece e precisa ter esse tipo de componente de qualidade. Eu acho que o começo do fim com esse perfil do carro é quando o proprietário dele começa a usar a peça vagabunda, começa a fazer remendo, começa a fazer adaptação. Aí eu acho que é o começo do fim. Eu acho que para quem pegar um carro desse, cuidar de verdade, trazer peça boa, usar componente bom, fazer a manutenção correta, eu tenho certeza que vai ter um carro para usar por muito tempo, porque em termos de mecânica, assim, parece ser um carro muito robusto. E eu acho que fica aqui comprovado aquela coisa que eu falo, que as transmissões, elas evoluíram muito mais do que os motores. Os motores, por exemplo, esse motor, se ele tivesse uma transmissão atual aí, essa ZF de 8 velocidades, provavelmente o carro seria muito melhor de andar, entendeu? Então eu acho que o ponto que a gente mais sente diferença é nisso. Por isso também que muita gente acaba fazendo a mudança para o câmbio mecânico, que aí dá para ter um carro com a experiência num carro manual, num sedã de luxo, que com certeza vai deixar a condução desse carro ainda mais especial. E segundo o meu amigo que é dono desse carro, em breve esse daqui vai ter transmissão manual e vai ter mecânica turbo. Veremos em breve, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse rolê de 528. Tô doido para ter um carro desse agora aqui no Brasil. Vamos ver se qualquer hora eu apronto alguma coisa. Dá uma olhada, ó, tô com o pé lá embaixo, o carro não anda. Aí dei no kickdown, ó, aí o carro começou a ganhar um pouco de velocidade. É isso, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima, um grande abraço a todos. Tchau!